se você parar e você observar, quanto maior a categoria, então quanto mais inicial for a categoria, maior o número de perdas na primeira rodada. Então, tem essas três coisas principais, mas tem uma coisa também que eu acho que afeta demais, é realmente um sintoma para esse cara que está iniciando, para você que está iniciando, para nós, enfim, podemos se colocar na posição das pessoas que estão iniciando mesmo. Tem uma coisa que tem administrar e organizar a corrida do boi. E eu vou mostrar um vídeo para exemplificar isso para vocês. E aqui, mesmo que você já esteja, fazer assim, um pouco mais avançado, esse negócio aqui é 2 segundos para dar um 0. 2 segundos. Então, bora lá. O assunto de hoje é o vaqueiro de primeira rodada. Se você não ouviu esse termo, eu fiz um vídeo há 2 anos sobre esse termo. Foi uma reflexão minha. E hoje, nesse encontro nosso, eu quero ajudar vocês a terem muito mais chance de não ficar mais na primeira rodada, mas sim aumentar a chance de vocês. Vocês que estão iniciando e você que está com um nível mais avançado, você que está correndo na categoria aspirante, que talvez, provavelmente, você já tenha, vamos dizer assim, um nível ou vamos dizer assim, uma frequência, um desempenho maior para você bater as senhas. Então, o intuito de hoje é tratar como é que vocês vão ter muito mais chance de não só bater a senha, mas, pode assim, aumentar realmente sua probabilidade de passar nessa primeira rodada, que eu acredito que a maioria das pessoas ficam muito nela. E só para quem não me conhece, eu sou esse Levi, eu realmente foco em ensinar vaqueiros iniciantes, vaqueiros aspirantes, a melhorarem o seu desempenho, dobrar o seu desempenho, conseguir dobrar o número de Valeu Bois e, consequentemente, vocês tenham muito mais prêmios. E nessa preparação do projeto Vaquejada Simplificada, a gente vai falar, sim, de temas super importantes que vão ajudar vocês terem mais performance, mais desempenho nas suas vaquejadas. Então, bora começar. Para quem está no YouTube, vocês estão vendo o nosso tema, o vaqueiro de primeira rodada, e eu coloquei essa mão porque realmente eu acho que tem um gap entre o prêmio e a pessoa. É o cara querendo chegar lá, mas tem essa lacuna que geralmente tende a se perdoar, ficar muito tempo, a demorar para o cara conseguir botar essa mão na taça. Então, eu coloquei aqui, o cara bateu a senha, mas e agora? Beleza, me classifiquei. E agora? O que é que acontece? O que é que vai acontecer? Então, bora só para definir tudo, para a gente ficar na mesma linguagem que a gente vai falar hoje. Então, se você parar e você observar, quanto maior a categoria, então quanto mais inicial for a categoria, maior o número de perdas na primeira rodada. Então, daí que surge esse nome, o vaqueiro de primeira rodada. Por quê? É um impasse muito grande. Você começa na vaquejada e aí você corre geralmente na classificação uma boiada menor, ela tende a ter uma velocidade menor e aí você consegue botar umas 3 bois. Acho que a maioria das vaquejadas aspirantes está mudando um pouco agora, né? E isso é mais um dos fatos que é super importante para a gente tratar aqui. Até hoje, alguns campeonatos tratam 3 bois para você se classificar com a senha para a categoria aspirante. Se você correr 2, você tem que colocar 6 bois e aí você se classifica com 2 senhas. Só que teve e eu concordo até, teve uma mudança em um campeonato muito grande, que é o PAPB.
E agora, por exemplo, até para bater a senha vai ser um pouquinho mais difícil, né? Então, o PPB agora adotou esse 4 bois com um boi de reposição, já tem boi de reposição primeiro, mas agora tem 4 bois. Talvez o número de senha batida, quem sabe, né? Tem um boi de reposição, talvez ainda vá bater muito. Mas talvez esse número de senha batidas nessa categoria inicial vá reduzir um pouco devido a essa mudança. Mas até hoje, a categoria inicial bate muito, então tem, assim, aqui a quantidade de senha batida é muita, mas o maior número de percas acontece na primeira rodada. Se você assistir uma disputa do profissional, do amador, você vai ver que da primeira para a segunda rodada, a queda não é tão grande. E na categoria iniciante, geralmente, da primeira para a segunda rodada, tem uma queda, deixa eu colocar aqui, na aspirante, né? Da primeira para a segunda rodada, geralmente, é maior do que 50%. E se você for olhar um pouco mais nas categorias amador, profissional e etc., você vai ver que essa perca da primeira rodada para a segunda, ela é muito menor. Isso reflete o quê? Várias coisas que a gente vai ver e acho que depende muito do seu nível. Então, a gente vai falar agora por que isso acontece. Então, até agora a gente viu por que é importante e é relevante falar isso. Eu acho que muitas pessoas vão tender assim, a passar por essa fase. Ninguém começou na vaquejada e já era o cara o melhor do mundo e chegou, enfim, já foi ganhando. Dificilmente a pessoa vai conseguir tratar ou ter uma trajetória na vaquejada dessa forma. Então, mesmo os aspirantes, que tem muita gente que corre, eu acho que tem muita gente que ainda está sofrendo dessa síndrome da primeira rodada. Só que os sintomas são diferentes. Eu não posso falar que um cara que está iniciando, um vaqueiro super iniciante, ele talvez não está sofrendo a mesma coisa que um cara que já corre na aspirante, que já tirou um prêmio, que já conseguiu tirar o primeiro lugar, ou um cara que, enfim, já bate, sei lá, 80%, 90% das corridas que ele vai, ele pelo menos consegue bater a 100. E tem um cara que está iniciando que talvez nem ele mesmo tenha essa expectativa de ir para a corrida e já conseguir um prêmio. Enfim, ele pode ter, mas expectativa é um dos maiores limitadores, obstáculos mentais que a gente tem, e eu espero que ele não tenha. Se você é uma vaqueiro muito iniciante, não gera expectativa, porque essa expectativa talvez ela vai ser quebrada e ela vai fazer com que você não faça mais nada. TM Off-Road, até agora tu falou coisa por coisa. TM, eu não sei se realmente é o que você queria ouvir, ou se você está nesse nível, eu não sei qual é o seu nível, mas o fato é o seguinte, eu sempre gosto de falar de um assunto, realmente dando um contexto. Então, por que eu estou falando de vaqueiro de primeira rodada? Eu acredito que os sintomas são diferentes, então talvez, não sei, né? Qual o seu nível, não sei qual foi a expectativa, mas eu sempre gosto de começar assim, bem pausado. E agora eu vou até mostrar um vídeo para vocês, para que vocês vejam um pouco da classificação e que vocês se perguntem. E é um vídeo meu, tudo vai ser meu, porque a Maria, o cara botar alguma coisa de uma pessoa aqui dá problema, já deu vários problemas para mim. Então, eu assumo que eu erro mesmo, e aí eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de classificação. Eu queria que vocês falassem, cara, mais ou menos nesse nível, que nível você acha que eu tava? E, assim, bora tentar traçar juntos qual o sintoma do vaqueiro iniciante e do vaqueiro aspirante, porque é muito diferente. É bem diferente. Sim, tem, sem dúvida, cara. A gente vai falar. Se você quiser acompanhar até pelo YouTube, vai ser bom, porque o que eu estou gerando aqui é uma observação geral. Eu vou passar um vídeo aqui no YouTube e vai ser excelente se você acompanhar por lá. Você vai começar a pensar, a observar, você vai ver coisas que você mais nunca vai deixar de ver. nas carreiras de boi. Então, beleza, gente. Eu vou passar agora para vocês um vídeo
uns vídeos bem antigos mesmo, você vai dizer, cara, esse cara começa a olhar, pode analisar mesmo, pode julgar, e você vai dizer, cara, esse cara, talvez aí tu estava iniciando, talvez aí tu já estivesse no nível aspirante, e a gente vai chegar, cada um sofre, porque quando eu for passar para vocês, recomendar as ações que você deve fazer, se você está muito iniciante, vai ser diferente de um cara que já está batendo senha, que já correu muito boi de disputa. Então, não adianta falar para vocês dois, e hoje eu vou falar para os dois em separado, porque vai ser diferente. Beleza? Então, bora lá. Vou mostrar para vocês alguns vídeos e eu quero que vocês deem uma olhada e que vocês falem, cara, não sei, esse nível aqui talvez estivesse iniciando, talvez estivesse aspirante e assim por diante. E aí, pessoal, por esse vídeo, o que é que vocês acham? Qual era o nível que eu tava aí? Você apostaria num cabo desse ou não? Agora eu vou mostrar o próximo. Aécio Oliveira Pita se apresenta, autorizou várias vezes, trabalha Aécio, desce Aécio. Volta Maurício, vem Carlitos, vem Maurício, vem a 12 voltando. Aécio Oliveira descendo. Aí pra faixa, né, a carga. E aí, pessoal? O que vocês acham desse? Depois do primeiro e segundo vídeo, qual o nível? Vendo esses dois da classificação, qual o nível que eu tava? Tava no iniciante ou no aspirante? Galera, tudo certo, já autorizou, já desce essa, Levi, vai essa, Val Grosso. Dupla que representa a Maguilhão, pega a corrida, bota pra si, ó boi. Nossa, Maurício Vieira, vem o Carlitos, vem a 12, voltando, e a 11, vai descendo. Vai a Essa, passou, volta cada boi, trabalha, desce pra baixa, e a vira grava. E aí, Lucas, Samuel, o que vocês acham? Eu passei um vídeo para vocês agora, para a gente analisar mesmo, tentando exemplificar alguns níveis. Eu queria que vocês notassem algumas coisas que aconteceu aí. Você está conseguindo assistir, pelo YouTube? Cara, aí eu já estava, vamos dizer assim, tirando uns prêmios, mas eu não sei se vocês perceberam, tem alguns erros bem básicos. Básicos não, né? Porque acho que tem umas coisas aqui que não é básico, mas teve uns erros básicos. Por exemplo, que eu quero até evidenciar aqui para vocês. Mas isso eu quero dizer que na classificação já tem algumas coisas que apontavam que tinha coisas para melhorar. Entendeu? Então, eu vou passar aqui de novo para vocês. Para mim, isso aqui é uma coisa. Aí você vê depois de um boi desse. Teve um erro básico aqui que eu quero que vocês. Básico? Dupla que representa a Maguilhão, pega pra corrida. Deixa vocês perceberem. Teve um erro. Aqui. Nossa, Maurício Vieira, vem o Carlitos, vem a 12, voltando, e a 11, vai descendo. Vai a Essa, passou a volta, pegando o boi, trabalha, desce pra baixa, e a vira grava. Finaliza bem, mas teve alguns erros aí. Teve o primeiro, que queimar um boi, que não tem muita explicação para queimar, então ali mostra um pouco de, vamos dizer assim, maturidade, de saber o momento certo, etc. Teve um pouco de problema, não sei se vocês perceberam, ninguém comentou aqui, mas teve um problema na questão de balançar o boi.
Então aqui eu estava um pouco mais iniciante, beleza? E agora bora dar uma olhada o que é que acontece com o cara que está nessa fase iniciante. Então os sintomas não são os mesmos para você que está você não passa, vamos dizer assim, na primeira rodada. E o fato é o seguinte: o iniciante ele não domina os fundamentos. Então ali tem uma coisa de você saber, vamos dizer assim, o momento certo de soltar o seu cavalo, de ter um pouco mais noção do posicionamento do seu cavalo, de puxar o boi, que foi aquele boi que eu queimei, que era um boi muito fácil. Então, o primeiro boi foi uma carreira bem ok, bem certinha, e o segundo errar por besteira. E teve uma coisa que errou, e aqui ainda é na classificação. Mas tem um dos grandes problemas do vaqueiro iniciante, principalmente na disputa, esse V aqui. O que é que vocês acham que é esse V? O que é que vocês acham que é esse V? Qual o grande problema que acaba com o cara na disputa? O cara está iniciando. Para ver se vocês sabem. Velocidade, velho. Velocidade e o que é esse P aqui? O peso da boiada. O peso da boiada, sem dúvida nenhuma, ela assusta. Demais. Então, a velocidade, tirar um boi ligeiro é muito diferente de um boi chotando e um boi que não tem tanto peso. Então, até nessa classificação mesmo, teve uns boi mais ligeiros, um boi com mais saúde, só que não era boi tão grande, né? Não sei quantos arroba, não sei muito julgar boi por arroba assim por olho, mas não era boiada fraca demais, mas era uma boiada que já tinha uma velocidade mais ou menos boa, né? Então, tem essas três coisas principais, mas tem uma coisa também que eu acho que afeta demais, é realmente um sintoma para esse cara que está iniciando, para você que está iniciando, para nós, que, enfim, podemos se colocar na posição das pessoas que estão iniciando mesmo. Tem uma coisa que é a mentalidade. Eu vou dizer o que é essa questão da mentalidade aqui. Eu acho que muitas das pessoas, quando estão iniciando, que eles batem a senha, bater a senha dá o sentimento de dever cumprido. E eu falo mentalidade porque realmente as pessoas se sentem nessa, vamos dizer assim, nesse bater a senha acabou para mim. E você vê que as pessoas se sentem e as ações e a animação, a motivação e a forma que ele vai para a disputa é diferente. Então, eu vejo muito isso, que o cara iniciante, cara, ele bateu a senha e eu acho que a gente tem que comemorar as conquistas pequenas, sem dúvida nenhuma. Você deve comemorar pra caramba, mas o sentimento de dever cumprido, eu acho que não te ajuda muito. Porque você não vai para a disputa com o mesmo gás e garra buscando algo. Você fica. Tipo, sabe quando você fala um negócio bem difícil que você tem que fazer e tal, e você, tipo, sente aquele sentimento que tirou um peso da sua cabeça, sei lá, uma prova, ou você esmurece. Acredito que acontece muito isso. Então, resumindo, o cara não domina os fundamentos. O que é os fundamentos? Eu chamo sempre as duas fases da corrida de boi. Então, o CVC é a corrida, volta e o controle do cavalo. E também o SSP, que é a segunda fase da corrida, onde o cara não domina a soltada do cavalo, a saída e a puxada. Não necessariamente o cara não domina alguns, ele pode ter alguns melhores que o outro, lógico. Por exemplo, ele pode já soltar o cavalo bem, ter uma saída de sela mais ou menos, uma boa noção de puxada e de movimentação da puxada. E ele está mais ou menos começando em um CVC, por exemplo. A cancela, controlar e assim por diante.
O que é diferente para o cara que é aspirante. Para o cara que é aspirante, o negócio muda. Eu acho que o cara... E aí, Jéssica, bem-vinda. O cara que é aspirante, ele tem um dos maiores, vamos dizer assim, legs ou lacunas dele, para mim, seria a preparação mental. E, e mentalidade também. Então, ele sofre muito na preparação mental em diversas coisas. Eu vou só apontar aqui, mas vai ter muito mais do que isso. Provavelmente, ele tem um pouco de expectativa, ele já ganhou algumas corridas, já está correndo melhor, já deu rodada em outras, e ele não administra isso, essa questão da expectativa. Outra coisa que é não conseguir ter um bom estado mental. Ou seja, você trabalha, você estuda, você, enfim, tem outras obrigações, e vaquejada ela é muito custosa. Ou seja, demora muito tempo, você tem que investir muito tempo, você tem que sair, às vezes, sei lá, na corrida grande, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Acho que agora está sempre terminando, pelo menos, o aspirante no domingo, mas antigamente nem terminar no domingo, geralmente você não tinha certeza. Hoje, acho que elas cumprem muito com o horário na categoria aspirante, então, mas mesmo que elas cumpram com o horário, você está com algo pendente na sua mente. Então, você tem sempre uma pendência. E quando você está com a pendência, cara, você pensa que resolveu, mas ela tá lá atrás da sua cabeça, sempre te lembrando. Sempre te lembrando. Então, quando você tem, sei lá, ou esse senso de compromisso muito forte, etc. Na verdade, ninguém, se você não souber, não se preparar, pouca gente sabe administrar essas coisas que ficaram pendentes. Que seria, tem até uma frase de um amigo meu que eu acho que eu vou colocar lá na parte da resolver. Mas tem expectativa, tem pendência, tem que é preparação mental e mentalidade também, tem o foco excessivo no resultado e tem um negócio que está aqui, mas eu deixei guardado, que já já vou escrever aqui para vocês, que é muito grande, é um dos grandes problemas. Tem outra questão aqui, e eu vou mostrar mais um vídeo para vocês, para a gente discutir isso. Thank you. Yeah. No, a music. Close the door, please. Tem administrar e organizar a corrida do boi. E eu vou mostrar um vídeo para exemplificar isso para vocês. E aqui, mesmo que você já esteja, fazer assim, um pouco mais avançado, esse negócio aqui é 2 segundos para dar um zero. 2 segundos. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco dessas coisas acontecendo realmente na corrida. Primeiro, eu vou mostrar um pouco da um boi que eu acho que é um pouco mais... Enfim, eu vou deixar vocês julgar, fica mais interessante. Eu vou mostrar dois e vocês vão dizer qual fase estava aqui, 2 bois de disputa, e vocês podem até linkar o erro e tentar linkar aqui com tudo que a gente falou, beleza? Então aqui já é um pouco mais avançado, e eu quero que vocês olhem e digam, pô, aqui está linkado com o que a gente falou. Embora assim, lacuna no fundamento, má administração realmente da velocidade, do peso, e a outra já talvez um pouco mais avançado, mas ainda está perdurando em ações que são, vamos dizer assim, um pouco mais improvisadas. Então o cara pode até dominar o fundamento, mas ele não sabe como reagir, tem um tempo de reação muito bom, muito rápido, para ele dominar o que ele vai fazer na carreira. Então bora lá. São 2 vídeos e vocês vão prestar atenção a isso. Vou colocar o primeiro aqui.
Ó o boi lá, boi lá, boi lá, boi lá. Ó o boi cá, bora. Colocar esse foi o primeiro vídeo da disputa e agora eu vou colocar outro vídeo para que vocês analisem realmente qual era a lacuna aqui, qual o nível que estava e qual foi o problema. Bora lá. Eu boicote. Sempre tenta linkar com o que a gente estava falando. Vem o pé do Manoel, balança a banhada, vamos lá, Deus, já tudo ali, vaqueiro, que vem o pé do Manoel, balança a banhada. Ei, foi. Foi. Vai. Vai. E aí, o que é que vocês acham? O primeiro vídeo foi o seguinte. O primeiro vídeo, vocês acham que é iniciante ou aspirante? O primeiro. Mais iniciante ou mais aspirante? O primeiro vídeo, na verdade, apesar da carreira ter sido mais arrumada e etc., mas o boi não caiu, é um vídeo mais iniciante. Por quê? Na verdade, a carreira ali não teve nada de errado, de improviso, muito para administrar. Com a carreira um pouco mais ajustada, saiu mais fácil, tudo mais certinho. Mas você vê que tinha uma grande lacuna na questão de, vamos dizer assim, implementar ou dominar a questão de um boi que nem estava esses ligeiros todo, mas um boi com mais peso, você saber tirar para derrubar um boi com mais peso. Então ali é na fase mais iniciante. E tem a outra carreira agora, que foi uma corrida que foi um boi muito mais difícil, ali tinha muito mais improviso, e para mim aí faltou muito mais essa questão de saber organizar a carreira ou saber administrar todos esses improvisos que vai acontecer, realmente organizar a sua carreira de boi de forma que você vai ter muito mais chance. E a gente sabe que uma vez ou outra vai acontecer essa carreira que vai sair as coisas meio tudo por um lado, e você tem que você tem que saber reagir, ou seja, você tem que ter um tempo de reação. Você não pode pensar, tem que ter um tempo de reação muito rápido. Então você tem que saber, cara, essa situação, poder fazer X, Y, Z. Se o boi saiu, primeiro que tem duas coisas ali, era um boi muito bom, se você for olhar, até comparando com o outro, era um boi com muito menos carne. Então era um boi que, beleza, eu tenho que realmente amortecer a carreira, mas talvez um boi que não é tão assim gordo, você tem que aproveitar. É o boi bom. Na semana passada a gente falou disso. O boi bom você tem que aproveitar, e você tem que derrubar o boi bom. E aí, primeiro erro foi não ter deixado aquele boi correr, e depois de não ter deixado o boi correr, não ter posicionado o cavalo bem para aproveitar esse boi. Ou seja, beleza, errei, mas ali uma pessoa que já estava com tudo na mente para fazer, realmente iria tentar aproveitar aquele boi, e ali, na verdade, em vez de aproveitar o posicionamento, o cavalo estava errado e foi um boi que quase perdeu por detalhe. Então, beleza. Então tem essa questão de administrar e organizar a corrida, saber reagir muito fácil às situações adversas. Mas tem um negócio aqui, cara, no aspirante, que é o seguinte: o que é que vocês acham que é isso aqui? Que aí, esse é o que mata o aspirante. É o orgulho. É o seguinte, o cara começa a tirar um prêmio, ou tirou um prêmio, ou começou a bater muita senha,
começa a se desenvolver, aí ele perde o ouvido, os olhos e a cabeça de aspirante. Você realmente deixa muito de aprender e de evoluir. E aí, Chico, um abraço aí pra galera de Emas. Você perde muito o ouvido, os olhos e a cabeça quando você começa a achar que você está dominando tudo demais. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas é o termo de mente de iniciante. Então, não sei se vocês já perceberam, quando vocês começam uma coisa, você é todo ouvido para as pessoas que estão há mais tempo, você é meio que um esponja, igual uma criança, você, pô, tô começando em algo, você tem umas referências, você escuta pra caramba, você observa demais, e você tá ali sempre questionando. Então, isso é o que faz, por exemplo, as crianças absorverem como esponja, eles estão sempre presentes, então você vai, se você tiver uma criança perto, for brincar e tal, ou for sair, você vai ver que ela para, olha tudo, ela pergunta tudo. Por quê? Cara, ela não sabe, ela não tá nem aí se você vai julgar que ela não sabe ou não. E ela vai continuar perguntando. E ali, quanto mais essa curiosidade, você aguça essa curiosidade, é uma das formas mais, assim, melhores de você reter. Porque sua mente está com um loop aberto, você está querendo saber aquela informação. E o cara, quando é vaqueiro aspirante, ele chega nesse aí, o cara não escuta mais nada, não observa mais nada, ele acha que já está bom demais, e aí é o cara que não vai escutar mais e provavelmente ele vai chegar no nível de platô, de evolução em tudo. E a gente está falando aqui de competição. Então, o cara tem que saber celeiro, tem que saber muita coisa de cavalo, montar, etc. Fazer as coisas específicas de vaquejada. E fora a questão da mentalidade, então ele já está pecando aí, ele esquece mesmo essa menina iniciante. Tem a questão de preparação mental, se você está competindo, você não tem preparação mental, enfim, você está jogando suas chances ao léu, tá realmente na base da sorte, e isso não vai te ajudar. Então, cara, mente de iniciante, essa é igual a um guri. O que é que isso afeta a mente de iniciante? Qual é o problema disso? É esse. Por exemplo, você está iniciando, aí às vezes vai ter uma oportunidade em algum lugar de você correr um boi muito grande ou mais forte. Cara, isso é bom para você? Isso é ótimo, cara. Imagina você tá indo um amigo te chama, ei, bora correr lá e tal, e é uns touros. Excelente. Você, sem pagar senha, por exemplo, tá conseguindo ter a experiência de correr um boi maior. Mas possivelmente você às vezes não vai querer correr. Porque você já consegue derrubar os bois, às vezes assim, nos garrotes, garrote gordo, o que seja. Mas um boi muito grande, com muita velocidade, a velocidade muda muito. Você não quer realmente infringir essa reputação, esse status que você tem. Cara, isso é super normal. Todo mundo tem isso. A gente é ser humano. Enquanto a gente não parar e não reconhecer isso, a gente também não vai evoluir, não. Mas é muito bom a gente estar atento a isso. Porque é muito fácil a gente esquecer disso. Esquecer que a gente foi iniciante, aí você vai, chega no nível, e você esquece que você ainda está em progresso, cara. Você está em evolução. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que eu vejo é o seguinte. O cara tá lá batendo esteira, por exemplo. É bom começar a bater esteira. E aí ele começa tal, ele não consegue pegar o rabo, ele começa a pegar o rabo, por exemplo. Começa a saber se abaixar e pegar o rabo. Só que para abaixar o rabo, ele faz um monte de coisa para favorecer ele pegar o rabo no começo. Ele atrasa muito o cavalo, deixa o boi pegar a cerca, ele só se preocupa com esse benito rabo, esquece de fazer a carreira do boi. E aí chega na hora que ele tem que evoluir. Pô, ele já tá pegando rabo e tal agora. Cara, tenta fazer a carreira do boi e depois você vai ser um pouco mais difícil, você vai ter que botar o cavalo e etc. Mas tenta ser realmente um esteira que vai ajudar o cara. Mas o cara já tá pegando rabo e tal e etc. Ele não quer fazer essas coisas que
pode assim, começar a errar ou dar um passo para trás, que é, na verdade, ele investir na sua melhoria e etc. Ele não quer fazer isso, porque ele, agora eu tenho medo de errar, de pegar o rabo. Eu tenho medo de começar a fazer isso e não conseguir mais voltar ao meu cavalo, e conseguir me abaixar, ter o posicionamento para fazer. Cara, isso é mente de iniciante. E provavelmente você aspirante vai estar nisso, se você está batendo esteira ou puxando, tenho certeza que você vai estar nisso. Então, bora agora para o nosso outro link. Beleza. A gente viu os sintomas, a gente viu que provavelmente cada um dessas pessoas que estão iniciando já está um pouco mais avançado, estão com esse problema, agora bora lá para a gente resolver. E lógico que não existe uma pílula mágica, e eu acho que as condições são diferentes para uma pessoa que está muito, muito iniciante e uma pessoa que está ainda um pouco mais avançada. Não vai ser a mesma coisa, porque do mesmo jeito que a gente viu que os sintomas são diferentes, o cara realmente ele tem umas dificuldades que o outro não tem, ele tem uns aspectos mentais que paralisam o cara que outros não têm, e assim por diante. Então, bora lá ver um pouco mais do vaqueiro iniciante. Eu não sei se vocês viram, mas o que é que você acha que o cara poderia fazer? Um vaqueiro iniciante. O que é que ele deveria investir o tempo dele? Para ele ter cada vez mais sucesso. Ele tem, sem dúvida nenhuma, procurar masterizar os fundamentos. E aí você vai dizer, beleza, que danado é esse negócio de masterizar fundamentos? Masterizar é só uma palavra que eu uso para você chegar no nível, vamos dizer assim, de excelência ou autônomo, leia isso aqui como autônomo, ou automático, autônomo, que é o seguinte, quando você chega no nível muito alto, ou seja, você faz os fundamentos sem pensar, você está fazendo de forma autônoma, automática, e aí você realmente está dominando os fundamentos da vaquejada. O que são os fundamentos da vaquejada? É você dominar realmente a cancela, você dominar a volta, você dominar o controle e, assim, a guia do seu cavalo até a faixa. Você saber liberar um cavalo para correr na faixa, soltar o cavalo. Você fazer a saída de sela, que leia a saída de sela como apoio, não é só você descer bonito e tirar foto, é um apoio. Boa noite, David, seja muito bem-vindo. E você também dominar a puxada, timing da puxada, o tempo da puxada, como você vai executar a movimentação da puxada, etc. E aqui, quando eu falo masterizar, é realmente a gente chegar num bom nível. Lógico que você não vai conseguir, só para passar a primeira rodada, eu tenho que estar muito bom nesses todos fundamentos. Não necessariamente, lógico que não. E não tem como você, vou melhorar todos de uma vez. Lógico que não. Você vai estar muito melhor em uns, outros você vai estar mais fraco, mas eu iria trabalhar eles. Como é que você trabalha eles? Você trabalha com técnica, ou seja, procure técnicas e treinos específicos, ou seja, treinos que você consiga isolar e treinar uma coisa, treino específico e treino alternativo. Porque isso, primeira coisa. Se você vai fazer um treino que você vai treinar tudo, você não vai ter treino deliberado, ou seja, você não vai estar tendo a intenção e treinando para melhorar uma coisa só. Treino alternativo, porque se você acha que você vai fazer uma coisa uma vez e vai ficar muito bom, desculpa, mas é um pouco de expectativa muito mal colocada, né? A gente não vai esperar que, por exemplo, uma ação nossa, investimentos, a gente põe R$10 e volte, sei lá, sei quantos mil, independente de qual for o investimento. A gente não pode achar que a gente dedicar, sei lá, 10 minutos, uma vez por mês, em uma língua estrangeira, a gente vai ter esse resultado. Provavelmente não. Então, se você quer acelerar na vaquejada, você não pode depender de correr um boi ou ter vários bois, vários cavalos para você evoluir. Se você depender disso, você vai demorar muito, muito tempo. Então, beleza.
Agora eu estou iniciando. Cara, o que é que eu faço para eu estar cada vez melhor para a minha disputa, para eu passar da primeira rodada? O que é que a gente falou da primeira rodada? O que é diferente? Que afeta as pessoas? A gente tem uma grande diferença na boiada, né? Então a boiada tem muita velocidade, tem mais peso. Tem uma coisa também que afeta os dois, e essa é incomum, eu vou colocar aqui no meio. O que é que afeta todo mundo na disputa? O que é que vocês acham? É que a primeira rodada também é o primeiro boi. Muitas vezes você correu, se você imagina que você correu uma classificação na quarta-feira. E aí você bateu, ou correu quarta e quinta, e aí você fica sexta, sábado, domingo sem correr um boi. E aí você vai pro primeiro boi de uma boiada mais forte. Você e o cavalo frio. E você está no mata-mata. Então, independente se você está iniciando, aspirante, você está nessa condição. Então, a primeira rodada ela afeta muito isso. Só que, se você tem muito pouca experiência, você nunca nem tentou fazer uma carreira com um boi com uma velocidade maior. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está começando a estar aprendendo, está correndo uns bois, por exemplo, geralmente uns bois que você passa, nem muitas vezes a gente tem uma boiada que corre muito. E seu cavalo, para controlar, se ele está numa boiada chotando, etc., correndo menos, é muito mais fácil do que uma boiada voando. E você nunca corre um boi ligeiro. Aí você nunca corre nem em casa, na classificação você pode dominar mais, você não vai correr tão ligeiro. Aí você chega na disputa, você acha que você vai estar preparado? Não. Então, cara, quanto mais você se submeter a esses desafios, que não são só desafios, mas você sair um pouquinho do que você deixar de repetir, fazer mais do mesmo, e você começar a incluir isso. Como é que eu incluo isso? Por exemplo, eu sei que nem todo mundo vai ter uma condição de ter boi, etc. Mas, por exemplo, imagine que você e tem outros aspirantes que também estão com essa visão e você consegue uns bois mais fortes. Cara, vale muito a pena você ir fazer um negócio desse. Se a gente tivesse no Pará ou no Maranhão, onde Peixe da Lama tá, a gente teria muito mais acesso a essa boiada, seria muito mais fácil. Mas se você não tá, eu sei que é difícil, mas imagine que você pode fazer um pool, ou você pode ir para, cara, brincadeira de amigo, que as pessoas nem comemoram, o cara fala, eu ganhei, mas foi um bolão de amigos. Cara, mas você só ganha se botar os bois, né? E essa brincadeira de amigos pode ser uma coisa mais pensada para vocês evoluir, quando vocês vão botar uma boiada maior. Então, teve uma época que foi na época até do Covid. Então, meu pai tinha uns boi de selva. Então, cara, nada melhor do que uns boi que estão sendo cevados, que estão mais gordinhos lá, para você treinar isso. Então, cara, isso aqui foi uma oportunidade que eu tive. Oportunidade por quê? Cara, boi forte e ligeiro é desafio, então você tem, você tem que estar muito preparado. Então, eu peguei essa oportunidade de pegar esses bois maiores, que meu pai estava lá na serva, com meu amigo Carlinhos aqui batendo cheia para mim, e a gente botava esses bois e a gente ia realmente treinar esse novo desafio, ou seja, velocidade maior, peso maior, e tentar fazer valer, nem que seja mesmo em casa. Lá vai, porque senão não corre mais não. Então, aqui é um exemplo onde, enfim, aqui é uma coisa que eu tenho em casa, etc.
Mas, cara, não necessariamente você precisa esperar só por isso. E muitas vezes eu acho que esses gastos que a gente faz na vaquejada, que é muito grande, lógico que é muito bom ir para uma competição. Eu adoro, eu sou super, 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 super competitivo. Eu acho que uma das coisas que mais me motiva na vaquejada é essa competitividade, que é boa, eu acho excelente, eu acho muito legal estar realmente competindo. Mas às vezes a gente não precisa estar competindo com tanta gente, a gente pode reunir, sei lá, as pessoas, os amigos, os mais próximos, as pessoas que talvez, cara, começam a pensar assim. E eu valorizo muito, 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 muito esses circuitos mais regionais ou menores, que isso dá muita oportunidade das pessoas terem acesso a correr uma boiada dessa maior. E mesmo que não seja isso, cara, às vezes é você deixar de ir para uma corrida, você juntasse 10 amigos e alugasse uma boiada dessa. Você teria essa oportunidade de estar inserindo esses desafios na sua rotina. Para você vai ver o que é que você precisa melhorar, você vai tentar ver o que é que você está fazendo, se pode dizer assim, você está começando a ser apto para derrubar esse outro nível de boiada, por exemplo. Então, aqui é um exemplo onde às vezes a gente nem faz isso porque a gente fica com medo até do nosso ego. Às vezes aqui não tinha nem muita gente para me ver, vou dizer assim, mas é realmente a mentalidade de eu me expor a esses desafios para que eu fique cada vez mais preparado. Para quando eu chegar na disputa, um boi desse não me amedrontar, eu não saber o que fazer, não saber guiar o meu cavalo, não saber tirar um boi desse pro chão, não saber me apoiar, me sustentar. E lógico que você pode se preparar muito, muito melhor, não necessariamente você tem que pegar esse boi direto, você pode, de certa forma, tentar induzir esse treinamento alternativo, em caso, existe várias formas que você pode ir gerando esses desafios para que você consiga realmente estar cada vez mais preparado para essas situações. Por exemplo, velocidade. Um dos grandes desafios na velocidade também é dominar o seu cavalo. E quase, enfim, a maioria dos lugares eu acho que sempre tem um boi ligeiro. Então, a gente gosta, sim, sem dúvida, ajeitar o cavalo. Mas e aí? Tirar um boi ligeiro. 1, 2, para ver como é que tá. E treinar você para tirar ele. Então, bora voltar lá agora pro cara que tá no aspirante. Bom, aqui eu já dei a resposta para vocês, né? Então, já que eu dei a resposta, bora começar com isso. Eu acho que o vaqueiro aspirante, sem dúvida, o que eu falei para o vaqueiro iniciante, eu acho que se aplica também, você cada vez se expor a essas situações, quando você vai realmente pegar esses desafios. E, cara, isso é uma aplicação prática de primeiros princípios. Isso que a gente fez agora. A gente pegou e falou, pô, o que é que tem na disputa? Boi mais forte, velocidade, boi com mais peso. E a gente sabe que isso é uma coisa que vai acontecer. Então, cara, como é que você realmente, pode dizer assim, se prepara com treinos mais específicos? Então, você saber o que é que vai acontecer lá na disputa e você começar a se preparar não só para isso, mas esse treino específico que eu estou falando aqui também é você começar a fazer essa leitura de tudo que pode acontecer, que é uma coisa que eu falei na semana passada, que é as ações scriptadas. Inclusive, a gente falou sobre isso. Fez um vídeo específico sobre isso. Pô, se acontecer essa situação, qual é a melhor alternativa aqui que eu devo fazer? E depois de você, primeira coisa, você saber o que é que deve ser feito, você pelo menos sabe, depois é você treinar especificamente. Então, eu passei por 2 vídeos aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção,
mas teve 2 vídeos onde teve uma atuação ruim para balançar o boi. E isso é uma aplicação prática, bem prática, desses treinos específicos de ações scriptadas. Ou seja, em certas posições do boi e do cavalo, se eu girar o cavalo para dentro do boi, eu vou fazer um círculo muito maior, o cavalo vai perder muito mais tempo, o puxador, e foi isso que aconteceu em 2 vídeos que eu passei aqui para vocês. Isso é coisa que dá para ser treinada, porque vocês viram que um detalhe desse, por virar o cavalo errado, um boi com mais carne, etc., com mais velocidade, ele não te dá essa margem de erro. Então o cara que está no aspirante, que ele acha que já está bom, que ele vai lá e continua fazendo mais do mesmo, ele não sabe porque ele perde, porque muitas vezes ele vai perder por detalhe. Esses detalhes que ele não está preparado. E numa boiada muito ligeira não dá para ele pensar. A vaquejada a gente tem cada vez mais elevar boa parte do nosso cérebro para o sistema 1 lá, o nosso subconsciente, que ou seja, não pensa, só reage. Boa parte disso. Não tudo, mas boa parte. E a outra coisa que é bem importante aqui é o cara ter uma rotina de pré-game, que é o quê? Você ter uma rotina de preparação mental. Por quê? O cara do aspirante, ele é o cara que já bate muito, que ele possivelmente já ganhou. E aí ele chega nessa fase de ir para a disputa. E geralmente ele tem uma expectativa muito grande. Então, um dos maiores aniquiladores é essa expectativa. Essa expectativa, no geral, vai gerar nervosismo pra caramba. É meio que uma escada. Ela vai gerar nervosismo e ansiedade. Nervosismo e ansiedade. Vai gerar falta de autoconfiança. E aí, se você não tiver uma rotina que você pode confiar e você sabe que você vai estar falta de confiança, além disso tudo, tem aquelas coisas que a gente falou, que é as pendências, tem família, tem relacionamento, que pode causar vários problemas. Então, se você não tiver uma rotina de pré-game, uma rotina mental, onde você, cara, executa, e no começo pode ser que essa rotina seja maior, você dure um certo tempo para fazer, para executar, mas se você não tiver algo preparado, que você começa lá, tá no esquentador, tá no caminhão, e você começa super se preocupar com tudo que vai acontecer, você entra no espiral do e se. Aí você tá ganhando, pô, e se eu perder o primeiro boi? Aí já começa antes de correr mesmo a se questionar. E o meu cavalo deu um pouquinho valente, e se o meu cavalo for valente de novo? Ou o cavalo não saiu tão bom no boi na classificação, e aí você não consegue limpar sua mente. E aí você fica direto, ou no passado, no que aconteceu, preocupado com alguma coisa que aconteceu, ou você fica lá no presente, com alguma coisa que pode acontecer na carreira de boi, que você pode perder o dinheiro que você investiu, o tempo todo que você investiu, ou às vezes você está lá no futuro com alguma pendência que você deixou na segunda-feira, prova e etc. E tem várias coisas que você pode aplicar aqui, que são as ferramentas mentais. Então, as ferramentas mentais são coisas que você vai praticar que compõem, são ferramentas mesmo, você vai trabalhar, você pode trabalhar isso, eu recomendo muito o trabalho disso diariamente, porque, cara, quanto mais você usa essa ferramenta mental, mais fácil vai ser você encaixar ela e aplicar lá no pré-game. Então, quando você estiver lá se preparando no caminhão, quando você estiver no esquentador, você vai estar usando essas ferramentas mentais e você vai estar cada vez melhor, mais confiante, sem nervosismo,
e sabendo o que você vai fazer, sem se preocupar com o que pode acontecer, que seria, nesse caso, o futuro, que é essa ansiedade transitória que a gente tem, que não é uma ansiedade aquela pós-traumática, que aconteceu alguma coisa muito ruim que marcou a nossa vida, mas em competição, em vaquejada, a gente tem essa ansiedade transitória, que é realmente pela essa pressão, todos o que a gente está colocando em jogo dentro daquela competição, nossa reputação, parte financeira, essa parte que a gente investiu e a gente começa a ter essa esperança que alguma coisa tem que ser preenchida por isso. Então, todo esse sentimento a gente é tomado dentro bora dizer assim, da antecedência desse primeiro boi da disputa. Se você não souber administrar isso e você direcionar isso realmente para você ter essa autoconfiança, porque essa autoconfiança, cara, é um diálogo que você tem com você mesmo. As outras pessoas reforçam, elas podem dar uma pressãozinha, uma pitada de sal nesse tempero, mas, no geral, isso está na sua cabeça. E a chance é que esse turbilhão tende a passar cada vez mais fácil depois do primeiro boi. Então, cara, você tem que entrar esse primeiro boi pronto. Realmente bem nesse estado mental. Tem uma frase do amigo meu, por exemplo, essas pendências que a gente tem na segunda-feira, que é negócio, família, estudo, trabalho e etc. Tem dois amigos meus que falaram a mesma frase, eu falo diferente. Tinha um amigo meu que era, na época eu estudava e tal, e a gente ia para as festas, e aí eu ficava super ansioso com essa questão. Eu me sabotava muito na primeira rodada, que inclusive tem um efeito que eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a chance de você ter um desempenho muito maior quando você está de férias, você não tem obrigações, que você não deixou obrigações, por exemplo, você está de férias, você, enfim, administrou seu negócio lá e liberou o negócio, você está nesse, pode dizer assim, mais livre para ir para a corrida. A chance é que nessas férias você vai correr muito melhor, você vai ter um desempenho muito melhor. Isso é uma das coisas que foi só aquela mente assim explodindo. Cara, nas férias eu ia correr e eu corria muito melhor. Quando eu já estava nessa parte aí, que na época nem tinha aspirante, era mais amador. Por quê? Eu não me sabotava, eu me sabotava mesmo para perder, porque quando chegava, principalmente naquela época, não tinha muito essa questão de horário, as pessoas não tinham tanta preocupação. Eu ia para a corrida e eu ficava nisso, cara, eu vou perder minha aula, eu vou perder minha prova, eu vou perder laboratório, não sei o que eu tinha de universidade, de escola e assim por diante. E eu não sabia administrar isso. E apesar, lógico, tinha um amigo meu que falava um negócio que era, eu chamo de provérbio hoje, mas é um negócio muito verdade. Ele fala, cara, amanhã é outro dia. Quero o quê? Aproveite hoje. Esqueça que você não já tá aqui na corrida. Se você tá aqui já, cara, fique all in, igual as pessoas dizem aqui na América do Norte. Entre de cabeça nesse negócio. Se você decidir bem para essa corrida, deixe umas coisas queimar, umas pontas queimar, que vai queimar umas pontas. Que às vezes pode ser sua aula, pode ser, enfim, alguns compromissos que podem ocorrer. Mas se você estiver lá com a cabeça nesse negócio, a chance é que você vai estar realmente entrando sem vontade, você vai estar inconscientemente fazendo para acabar, para você atingir aquele negócio, aquele compromisso que é mais importante na sua cabeça. Eu me sabotava demais, cara. E quando era nessas férias, eu corria muito melhor. Inclusive, em 2012, eu corri todas as corridas pode assim, mini férias que eu tive. E foi impressionante. Tem vários fatores, mas um dos fatores foi isso. Realmente eu estava despreocupado para correr. E eu ganhei todas as coisas que eu corri em 2012. E eu nem vivia montanha, já era uma época que eu estava morando bem mais longe, mas eu consegui ter muito desempenho. Sem dúvida, esse é um dos fatores. E a questão mental também, como eu estava mais isolado da corrida, eu não estava sendo bombardeado pelas coisas negativas ou experiências ruins ou as pessoas, etc. E tudo isso colaborou para realmente eu dar muito mais rodada e, lógico, terminar com mais prêmio.